Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus para mais um culto, não é? Com toda a reverência, como sempre temos feito. Não é? E se você puder, então baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos elevar o nosso coração, os nossos pensamentos ao Altíssimo, não é? E clamar para que o poder do Espírito Santo de Deus nos revele a palavra que nós vamos ouvir, a palavra que nós vamos ler, e que também ela venha acompanhada com o poder de Deus que cura, que liberta, que restaura, que transforma, que traz livramento, que traz vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, amém? Muito bem. A palavra de Deus, ela ensina como se restauram todas as coisas pelo poder de Deus, não é? Muito bem. Na Bíblia, não é? Existe um relato de uma visão impressionante, talvez uma das visões mais impressionantes que foram relatadas na Bíblia, em que um profeta, ele vai, através, né, de uma situação que Israel vivia, uma situação caótica, né, uma situação onde havia uma ruína política, havia uma ruína também espiritual, né, esse profeta vai ser enviado por Deus, para restaurar então Israel. E através das instruções, do passo a passo que Deus vai passando para ele, isso vai nos ensinar o que nós devemos fazer quando nós quisermos restaurar qualquer área da nossa vida, não é qualquer coisa, ainda que esteja morta, né? Ainda que esteja sem vida, ainda que não haja esperança de reviver. Nós vamos ver que na palavra de Deus existe o ensinamento para trazer a restauração e a vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Ezequiel, né? Ezequiel é um profeta, não é, do Antigo Testamento. Eu queria que nós fôssemos lá em Ezequiel capítulo 37. E à medida que eu for lendo, eu já vou passar para todos, né? 4 ensinamentos, né? Quatro instruções que Deus dá, não é, um passo a passo, para que tudo aquilo que nós quisermos restaurar da nossa vida seja restaurado. Ainda que, como eu disse, nós consideremos que não haja mais esperança, que já tinha sido, estava morto, né? Tinha morrido. Presta atenção. O primeiro passo nós vamos sentir agora, vamos perceber agora. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. No versículo 2, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então você vê o relato do profeta Ezequiel, ele não fala que os ossos estavam secos, mas estavam sequíssimos, totalmente sem vida. Né? A primeira instrução que nós vemos aqui de Deus, não é, quando nós tivermos um problema, é nós confrontarmos esse problema. Você vê que Deus pega ele e leva justamente aonde é o problema. Onde era o problema? No caso de Ezequiel, né, nesse caso, era o povo de Israel, né, que é representado nessa visão por um vale de ossos secos. Né, era o povo que estava morto, né, morto em todas as áreas, mas principalmente na área espiritual. E agora, né, então Ezequiel, não é, quando ele rodeia, ele toma conhecimento de tudo aquilo, não é, que estava morto, que estava sem vida, não é? Então ele vai confrontar isso com a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ensinamento. Tudo aquilo que nós quisermos restaurar na nossa vida, quisermos trazer a vida, né? Trazer novamente a vida, fazer reviver, nós temos que confrontar aquilo, aquela situação, se está de acordo com a palavra de Deus, não é? O segundo passo, nós vamos perceber em seguida, olha só. No versículo 3, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Não é? E aí no versículo 4, então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, os ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então aqui nós vemos o poder que restaura todas as coisas, que é a palavra de Deus. Não é? Então, quando ele fala ouvir ossos, ouvir tudo aquilo que está precisando ser restaurado, tudo aquilo que já havia morrido, ouvir o quê? A palavra do Senhor. Então, ele vai confrontar a situação com a palavra do Senhor. Eu queria que você deixasse marcado aí, se você puder, e fosse comigo lá em 2 Coríntios, né, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim, porque todas, olha só, porque todas quantas promessas há de Deus, onde estão as promessas de Deus? A palavra de Deus, na Bíblia, na Escritura Sagrada. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, olha só, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então aqui, né, o apóstolo Paulo ele escreve uma carta dizendo o seguinte, todas as promessas, toda a palavra que está na Bíblia, né, vai ser cumprida, né, Deus vai cumprir.
para que através das nossas vidas ele seja glorificado. Então, quando nós nos voltamos para uma promessa de Deus, nós sabemos que Deus vai cumprir. Agora, tem um detalhe, né? Tem um importante detalhe que Jesus Cristo vai ensinar lá no Evangelho de João, capítulo 10, né, no Novo Testamento, voltando um pouquinho, no versículo 27. Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então Jesus quer dizer o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. O que Jesus quer dizer com isso? Muitas vezes na igreja, a igreja está superlotada, e todos ouvem a palavra, mas poucos ouvem naquela palavra a voz do nosso pastor, não é? Nós somos ovelhas de um pastor e nós precisamos da direção da voz do pastor para dirigirmos as nossas vidas. O Salmo 23, que todos conhecemos, né? Fala: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, né? Ele nos faz todas as necessidades que nós temos serem supridas pelo poder de Deus. Então, o primeiro passo, não é, que nós temos que entender quando nós falamos da palavra de Deus, não é saber ouvir tudo aquilo que está sendo pregado, tudo aquilo que nós lemos, quando nós estivermos lendo em casa ou meditando na palavra, tudo aquilo que nós estivermos fazendo, nós temos que ouvir como voz do pastor para as ovelhas, ou seja, nós temos que ouvir como instruções. Mas não basta somente ouvir. Veja aqui, eu vou ler de novo, você vai ver. Nós temos que seguir. Seguir significa obedecer. Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, tão importante quanto ouvir, né, buscar ouvir a voz do pastor, do Senhor Jesus, é também obedecer. Quando nós falamos do poder da palavra para restaurar, né, nós temos a certeza de que Deus cumpre a sua palavra. Por isso que nós temos que confrontar a situação, né, o problema, né, com a palavra de Deus, e nós temos que ouvir a voz do pastor para nos instruir e sermos obedientes em tudo que ele vai fazer. Lembre-se que ele vai falar as coisas de acordo com a palavra. Vamos voltar lá no livro de Ezequiel, né? Nós estamos lendo lemos o capítulo 4, mas eu vou voltar no capítulo 4 não, capítulo 37, versículo 4. Mas eu vou voltar no versículo 4 de novo, porque existe uma terceira instrução. Olha o que Deus fala para Ezequiel. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, a terceira lição que nós temos aqui é que cabe a nós, com a nossa boca, profetizarmos de acordo com a palavra sobre a situação que nós queremos restaurar e chamarmos a existência, ela com uma palavra profética, né? De acordo com a nossa voz. Nós temos que falar, o poder de falarmos, né? Tanto é que você vê no versículo 9, está escrito assim, olha: e ele me disse: profetiza ao Espírito. Ele disse para o profeta profetizar. No versículo 12 está escrito assim: portanto profetiza e diz-lhe. Então, o terceiro ensinamento é que nós temos que dar ordens, ou que temos que trazer a palavra, né, colocar em ordem, né, declarar a palavra sobre o nosso problema. Cabe a nós fazermos isso. Essa é a nossa parte. Primeiro nós fazemos a nossa parte e depois Deus confirma. Sempre a nossa parte vem em primeiro lugar e Deus depois confirma. Vamos continuar a leitura? Lá no versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, né? E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. É importante você ver que quando nós falamos da palavra, né, e o poder da palavra, de confrontar com a palavra vai colocar tudo em ordem. Todo o problema que estava, né, desarranjado, tudo aquilo que tinha sido o motivo, né, do nosso pedido de oração, da nossa busca assim em Deus para restaurar, nós vamos ver que a primeira coisa é colocar as coisas tudo em ordem. Em ordem em função do quê? Em ordem de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que alinhar tudo aquilo que nós quisermos que seja restaurado de acordo com a palavra de Deus. Então Deus aqui, ele alinha os ossos, né? No versículo 8. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Preste muita atenção. Agora você vai entender que a segunda parte, né, do poder que restaura todas as coisas, que traz vida, é o Espírito. Porque enquanto a palavra de Deus alinha tudo, prepara tudo, não é, que ela vai trazer a palavra profética, não é, há necessidade de que venha o Espírito, porque é o Espírito que traz vida.
não é? Então, a palavra profética, ela, né, na verdade, ela faz com que o Espírito, né, de acordo com a palavra, ele trabalha de acordo com a palavra, traga vida. Preste muita atenção que você vai ver aqui. E ele me disse, né, olha só, no versículo 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então você vê que ele sempre está cumprindo a palavra, ele está profetizando, e Deus, através da palavra, trazendo o poder do Espírito. É importante, né, nós sabemos que todos os milagres que são relatados na Bíblia tiveram respaldo do Espírito Santo. Não é? Tudo que você vê de sinais, de prodígios, de sinais sobrenaturais, não é? São respaldados, né? E teve a participação do Espírito Santo. Não é? No versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então, no caso aí, esses ossos representavam a casa de Israel que estava batida, que estava em ruínas. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Quer dizer, eles não tinham esperança nenhuma. Então isso vale para todos nós. Quando nós acharmos que não existe mais nenhuma saída, nenhuma esperança, a palavra de Deus garante, não é, que quando nós alinhamos todas as coisas conforme a palavra de Deus e nós, através do Espírito Santo, trazemos a vida, não é, tudo é restaurado. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ainda que a pessoa esteja morta espiritualmente, não é? Ainda que a pessoa tenha desobedecido aos mandamentos, a palavra de Deus, ainda que esteja morta espiritualmente, Deus promete reerguer a pessoa quando ela buscar a restauração seguindo esses passos. No versículo 13, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir as sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Então Deus aqui ele se compromete a mostrar o poder dele, né, quando todos esses passos forem dados, né, para que se reconheça que ele é o Deus poderoso. E no versículo 14, para encerrar, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Então Deus está dizendo o seguinte, eu vou cumprir a minha palavra. Tudo aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Não é? Eu queria ressaltar, não é, que esse método de restauração é o mesmo método que a Bíblia apresenta desde o princípio. Né? Quando nós vemos Gênesis, eu queria convidar você agora para ir lá em Gênesis comigo, no primeiro livro da Bíblia, né, capítulo 1. Eu queria mostrar para você que esse método, essa sequência, esse passo a passo, essas instruções, esses ensinamentos, eles também estão demonstrados já no primeiro livro da Bíblia. Olha só, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então existia um caos, existia uma situação caótica na terra. Né? Estava tudo desalinhado, precisava ser restaurado. Então, olha só, e aí fala assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o poder restaurador, né, o poder sobrenatural, ele existia sobre a face das águas. Mas o que faltava? Faltava a palavra profética. Faltava, né, a liberação de uma palavra de poder, a palavra profética. E Deus faz isso. Né? Aqui no caso é Deus. Lá Deus pede para que o Ezequiel faça isso. E Deus vai pedir por conseguinte, né, que nós façamos isso também. Somos nós que temos que falar o nosso problema. Eu vou te mostrar isso logo em seguida, né, mas olha só, no versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A partir do momento em que Deus libera uma palavra profética, né, Deus libera a palavra, então o Espírito Santo vem e traz o poder. Então houve luz. E no versículo 6, eu só lendo o começo, e disse Deus, haja uma expansão, e houve, né? E depois no versículo 9, e disse Deus, ajunte-se as águas, e houve. Né? No versículo 11, e disse Deus, produz a terra. Você vê que o método sempre foi o mesmo. Né? A palavra profética, né? A palavra de Deus, ela tem o poder de restauração, porque ela vai trazer, né, vamos dizer assim, a corroboração, vai trazer o poder do Espírito Santo. Então vai invocar o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo traz vida. Para encerrar, lá em Marcos capítulo 11, né, Jesus ele vai falar o seguinte. Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, então qualquer pessoa que disser esse monte, monte significa problemas, assim como os ossos secos, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Né? Mas resta uma dúvida ainda. Poxa, o que é preciso para que quando nós
liberemos uma palavra profética, né, nós temos a certeza de que o Espírito Santo vai vir e vai confirmar aquilo que nós estamos liberando, a palavra que nós estamos dizendo, com poder. Nós precisamos ter o Espírito Santo. Né? Nós sabemos que para buscar o Espírito Santo, né, nós temos que dar prioridade às coisas de Deus. Né? O Espírito Santo, né, o que significa uma santificação? Né? Quando, lendo, né, vamos voltar aqui lá no sexto livro da Bíblia, em Josué, quando Deus ele orienta a Josué como proceder para ter sinais, né, prodígios e maravilhas. E lá em Josué capítulo, olha só, 3, Josué, aqui, capítulo 3, versículo 5. Olha só a instrução. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Esse poder do Espírito Santo, ele age de acordo com a palavra que nós liberamos quando nós estamos em santificação. Santificação não significa que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Nós erramos, todos nós erramos. Mas quando nós buscamos a Deus para restaurar alguma área da nossa vida, nós temos que entender que santificação é nos separarmos das coisas do mundo, das ideias do mundo, dos preceitos do mundo, das coisas que o mundo traz. Nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós quisermos restaurar, nós não podemos basear no que o mundo fala, mas nós temos que restaurar as coisas conforme a palavra de Deus, para que a nossa vida tenha êxito, para que nós encontremos o sucesso. Não é? Como que se busca, não é, o Espírito Santo? Nós sempre estamos falando. Não é? Quando nós então nos separamos dessas coisas do mundo, nos voltamos para a palavra de Deus, e também quando nós damos prioridade às coisas de Deus. O que é as coisas de Deus? Quais são as coisas de Deus? Ler a palavra, meditar na palavra, ouvir cultos, ouvir louvores, jejuar, tudo aquilo que vai amortecer a nossa carne. O que significa carne? Os nossos desejos, os nossos sentimentos, né? As nossas paixões, tudo aquilo que mortificar isso, na verdade, vai nos trazer para o Espírito, porque o Espírito, não é? Ele é contrário às obras da carne. As obras do Espírito são totalmente contrárias às obras da carne. Então, quando nós nos voltamos às coisas de Deus, nós automaticamente nós estamos deixando as coisas da carne. Então, a palavra que sai da nossa boca, ela vem com poder e autoridade. Nós vamos num nível de poder e autoridade, assim, nunca antes conhecido, por causa das nossas atitudes. É isso que nós devemos, então, entender nessa manhã. Não é? Deus pode restaurar e tem poder para restaurar todas as coisas. Ele vai, em primeiro lugar, pedir para nós confrontarmos tudo aquilo que nós queremos que seja restaurado de acordo com a palavra de Deus, se está conforme a palavra de Deus. Ele vai pedir para nós, através da palavra de Deus, que é a palavra que é liberada da boca, né, do nosso pastor, a orientação que nós vamos ter lendo a palavra, essa palavra ela tem que ser obedecida. Não é? Nós que vamos ter que confrontar o problema. Cabe a nós nos dirigirmos para a situação que nós queremos mudar e declarar aquilo que nós queremos de acordo com a palavra de Deus. E por último, não é? Nós sabemos que o que traz a vida, na verdade, né, enquanto a palavra de Deus ela alinha todas as coisas, ela coloca as nossas vidas de acordo com a palavra, né, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, é o Espírito Santo que vai trazer a vida. Não é? A própria palavra, né, nós vemos em Ezequiel que fala que Deus ele fala que tira da sepultura, quer dizer, as pessoas que estavam mortas espiritualmente, a partir do momento em que elas buscam, né, o poder do Espírito para vivificar. E nós vimos que a santificação, né, é um grande segredo. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que ela sirva, né, para restaurar tudo aquilo que havia sido perdido na sua vida. Ainda que você considere que estava morto, assim como Ezequiel viu que os ossos estavam não secos, mas sequíssimos. Porque aqui verdadeiramente há o poder de restauração. Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Pai querido, que esta palavra alcance todas as vidas, principalmente aquelas que já tinham perdido a esperança de restaurar tudo aquilo que havia sido perdido, aquelas vidas que consideravam que já estavam tudo aquilo que eles desejavam, estava sem vida, mortos, verdadeiramente mortos, sequíssimos. Mas agora, meu Pai, com essa instrução, nesta manhã, nesse culto, nós sabemos que existe o poder de restauração e por isso nós te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Eu queria desejar um bom domingo, né? Mas sempre lembrando, né, que na igreja de Ribeirão Pires, todos os domingos às 10 horas da manhã nós estamos tendo os cultos presenciais. Queria convidá-lo para estar. Nós temos também às 10 horas da manhã, lá na Vila Nova Cachoeirinha,
a escola bíblica, né, trazida pelos presbíteros da Igreja da Nova Cachoeirinha. E nós temos também às 10 horas a liberação do nosso culto virtual, né, a partir das 10 horas, mas que fica gravado e todos podem assistir durante a hora que quiser no domingo ou mesmo durante a semana. E lembrar que na quarta-feira nós temos o grupo familiar com um estudo muito interessante que está tendo muita repercussão, que é o casamento e a palavra de Deus. Eu queria convidar você para nós estarmos juntos na quarta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, neste grupo familiar que está tratando desse assunto. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até a próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, em nome de Jesus.